Aqui da Maria Aurileide, sou evangélica há mais de 25 anos, mas por causa de uma luta que enfrento há muitos anos, tenho deixado o medo me atormentar. Gostaria de saber o que fazer para vencer o medo e como saber a vontade de Deus para minha vida. Então vamos por etapas. Primeiro, eu sou evangélica há 25 anos. É uma vida com Deus, né? Uma jornada com Deus. E assim, o fato da pessoa dizer assim, eu sou evangélico, eu estou incluído no ambiente do contexto religioso, não significa dizer que a pessoa está na presença de Deus, né? Ser evangélico, ser cristão é uma coisa. Estar na presença de Deus é outra coisa completamente diferente. Então vamos por etapas. Algumas pessoas estão na igreja há muito tempo, há muitos anos, dentro do ambiente religioso, e já perderam Jesus no meio da jornada, perderam Jesus no meio do caminho. É igual aquela história de Maria e José. José pensava que o menino estava com Maria, Maria pensava que o menino estava com José, e quando eles se encontram, cadê o menino? Não, pensei, tá contigo? Não. Pensei que estava contigo. Não, tá comigo não. E eles tiveram que voltar todo o caminho para ir em busca do menino. Menino de 12 anos que estava discutindo com os mestres, com os doutores. O menino desviou o caminho e foi parar em outro lugar. E tem muito crente cristão nessa situação, com 20 anos de cristianismo, 30 anos de crente, já passou por muita coisa na vida e de repente molgou, se transformou naquele religioso pragmático, aquela pessoa que criou o costume de estar na igreja, criou o costume de estar no ambiente religioso e que passa a orar por costume, passa a orar porque a oração se tornou um hábito, né? Tem o hábito de orar e ora, tem o hábito de ir à igreja e vai, tem o hábito de ir para o culto e vai, mas não tem mais, Breno, aquele ardor, aquela paixão, aquela sede, aquele desespero pela presença de Deus. Não existem mais lágrimas, não existem mais quebrantamento, aquela espontaneidade na adoração. Se tornou aquela religiosidade pragmática, aquela coisa que já funciona no automático. Não tem mais aquela expectativa de ser surpreendido por algo novo que Deus faz. E a vida fica estacionada, em todas as áreas a vida fica estacionada nessa rotina religiosa em que a pessoa passa a se adequar a ela, a se adaptar a ela, achando que está tudo bem. Eu sou evangélico há 30 anos, eu sou evangélico há 40 anos, então a pergunta não é essa, você é evangélico, tudo bem, mas você está na presença de Deus, você está firme na presença de Deus, você se considera uma pessoa cheia de alegria, cheia de sonhos, cheia de expectativas, altamente motivada, cheia de força, de coragem, de vigor, uma pessoa corajosa, determinada, perseverante, uma pessoa que os olhos brilham, cheia de graça, de unção, de vontade de vencer, sonhos para serem conquistados, porque se não houver esse nível de expectativa e de atitudes, eu não posso dizer que uma pessoa dessa está cheia do Espírito Santo. Porque existem nos ambientes religiosos pessoas que estão cheias do Espírito e pessoas que estão estagnadas na sua fé, estacionadas na sua religiosidade. E existem pessoas cheias do Espírito Santo. Ora, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu não consigo alinhar, eu não consigo combinar uma pessoa cheia do Espírito Santo com uma pessoa depressiva. Eu não consigo combinar uma pessoa cheia do Espírito Santo com uma pessoa aprisionada pelo pavor, aprisionada pelo medo. Se eu vivo com alguém que está aprisionado pelo medo e pelo pavor, há algo errado na minha vida. Há algo errado, Breno. Isso é um diagnóstico de que há uma falha na minha espiritualidade.
no meu relacionamento com Deus? Há algo errado. Porque se eu sou um cristão cheio do Espírito Santo, eu não posso ser um prisioneiro do pavor, um prisioneiro do medo. Eu não posso ser uma pessoa que vive num estado de decadência, de tristeza profunda, de abatimento, salve algumas raras exceções, de alguém que está nesse exato momento enfrentando um luto, de alguém que recentemente perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um filho, perdeu uma filha. Existem exceções. E aí a gente passa na vida por momentos de tristeza, a gente passa na vida por momentos de grande dor, por momentos de grande sofrimento, mas isso tem um período, isso tem um tempo de duração. Nós não fomos projetados por Deus para viver permanentemente no sofrimento. Nós não fomos projetados por Deus para viver eternamente sofrendo. Não fomos projetados para isso. Nós passamos por vales, nós passamos por deserto, mas o deserto ele tem uma porta de entrada, ele tem uma porta de saída. O deserto ele tem um tempo determinado, são as crises, são as tempestades, são as lutas que nós enfrentamos na vida, mas eu não posso passar a minha vida toda sendo estrangulado por um sofrimento, estrangulado por uma luta. Eu não posso passar a minha vida toda sofrendo em uma situação que nunca se resolve. Quando isso acontece, há algo errado. Eu enfrentei muitas lutas no meu passado, enfrentei outras lutas recentemente, enfrento outros tipos e níveis de lutas agora, vou enfrentar outros níveis de luta amanhã, mas são situações que já foram vencidas e superadas. E aí vem outra, eu venço e supero. Aí vem outra, eu venço e supero. Aí vem umas que são mais pesadas do que as outras. Isso é a vida. Isso é a vida. Mas eu não posso viver a minha vida toda sofrendo pela mesma situação e sendo, durante esse passar do tempo, sendo estrangulado, asfixiado, morto, sendo assim, destruído a cada dia um pouco mais por esse problema que nunca se resolve. Isso não é normal. Isso não é normal. Não é normal. O crente fiel passa por perseguição, enfrenta luta, enfrenta câncer, enfrenta problema com os filhos. O crente fiel enfrenta todos os níveis de vida possível, todos os tipos de crises e lutas possíveis que são decorrentes da vida. Mas ele vence. Ele suporta, ele aguenta, e aí você nem sequer se lembra mais das lutas que você enfrentou há um ano atrás, você nem sequer se lembra mais das crises que você enfrentou há 3 anos atrás, você já as venceu. Você está enfrentando lutas hoje, outras lutas em outro nível. É assim o ciclo da vida. Mas eu não posso viver a minha vida toda enfrentando aquele mesmo problema, aquela mesma luta, que nunca se resolve, que só faz me estrangular, causar dor e me matando dia a dia. Isso não é normal. Não é normal. Eu já enfrentei muitos desertos na minha vida. Eu não estou no mesmo deserto de 30 anos atrás, vivendo a mesma coisa, não. Minha vida mudou muito. Deus mudou muito a minha história. Deus mudou muito a minha vida. Eu enfrento lutas em outros níveis hoje. E as venço. Mas elas não roubam as lutas, as tribulações, os inimigos, as perseguições, não roubam a minha paz, não roubam a minha alegria, não me desestabilizam espiritualmente, não roubam os meus sonhos, a minha esperança e não abalam o meu relacionamento com Deus. Eu estou firme mesmo no deserto, eu estou firme mesmo no vale, eu estou firme mesmo enfrentando tempestade. Eu sei que Deus é maior na minha vida e isso não tira um minuto da minha alegria e da minha satisfação. E eu não tenho medo do inimigo. Eu não posso ser vítima do pavor e do medo. Quando isso é algo permanente e presente, isso é um real diagnóstico que a espiritualidade dessa pessoa não está bem, que ela não está bem espiritualmente. E aí vale a pena ela rever. Eu sou há 25 anos evangélica. O que você tem aprendido? O que você tem recebido como orientação, como instrução? O lugar onde você está ali, você está crescendo? Você está desenvolvendo? Você está sendo fortalecida? O seu ser está sendo reavivado, fortalecido? Você está crescendo na fé, na graça, no conhecimento, no poder e na autoridade?
Então, para basear o que eu estou falando aqui, é só você observar para a história do livro dos Atos dos Apóstolos. Você vê o nível de perseguição que eles enfrentavam e a alegria e a força que eles tinham. Você vê o nível de combate que eles enfrentavam e você vê a alegria, a força que eles tinham. Porque uma coisa não pode anular a outra. Eu posso enfrentar um câncer, eu posso enfrentar uma falência, eu posso enfrentar uma crise na vida conjugal, mas a alegria do Senhor é a minha força. A presença de Deus na minha vida me fortalece, me enche de esperança, de ousadia, de coragem, de expectativa e de sonhos. Eu estou firme na presença de Deus. E para finalizar, eu aconselho ela a ler a carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 35. Eu acho que vai ser importante para ela. Não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará, e o meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que perseveram para a vida eterna. Então eu deixo para ela essa passagem: persevere na sua fé e saia do legalismo, ou então saia da rotina religiosa e volte a viver volte ao primeiro amor, volte a viver esse primeiro amor na presença de Deus. Saia do pragmatismo da rotina religiosa e volte a viver o primeiro amor na presença de Deus.